Você sabia que antes de ser chamado de diabo, Lúcifer era um anjo de luz que habitava diante do trono de Deus? O que fez esse ser celestial se transformar no maior inimigo da humanidade? Hoje, você vai conhecer em detalhes a impressionante história bíblica da queda de Lúcifer e como ela continua afetando a sua vida até hoje. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Lúcifer. Esse nome significa portador da luz ou estrela da manhã. Ele foi criado perfeito em formosura, cheio de sabedoria, resplandecente em glória. Era um querubim ungido, um dos anjos mais elevados na hierarquia celestial. Seu brilho refletia a própria majestade do Criador. As Escrituras em Ezequiel capítulo 28 descrevem como ele estava revestido de pedras preciosas, safira, esmeralda, jaspe e ouro. Era belo, era glorioso, e sua posição diante do trono de Deus era de honra e autoridade. Imagine a cena: incontáveis anjos em adoração, vozes ecoando louvores diante do Criador. No meio deles, um ser de esplendor incomparável, caminhando entre as pedras de fogo. Esse era Lúcifer, o portador da luz. Ele não apenas presenciava a glória de Deus, mas participava de sua majestade. Contudo, aquilo que deveria ser motivo de humildade se tornou a raiz do orgulho. O profeta Isaías, no capítulo 14, nos revela as palavras que brotaram da soberba de Lúcifer. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele não se contentava em servir, desejava ser servido. Não aceitava mais adorar, queria ser adorado. O primeiro pecado do universo não foi cometido na terra, mas nos céus. Não foi um homem quem se rebelou primeiro contra Deus, mas um anjo que ousou desejar a glória do próprio Criador. E assim, da adoração, nasceu a rebelião. O orgulho foi a faísca que incendiou a maior batalha da eternidade. A Bíblia nos revela em Apocalipse capítulo 12 que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus também lutaram. Imagine o impensável: o céu, lugar de perfeita harmonia, agora se transformando em campo de batalha. Raios, relâmpagos e trovões ecoavam, quando anjos fiéis e anjos rebeldes se enfrentavam em um confronto espiritual sem precedentes. Lúcifer, agora chamado de dragão, resistiu com todo o seu poder, mas não prevaleceu. O orgulho o cegou, mas a autoridade de Deus é invencível. O texto sagrado diz que não se achou mais lugar para ele no céu. Ele e os anjos que o seguiram foram lançados para baixo, expulsos da presença do Altíssimo. Aqueles que antes brilhavam em glória, agora se tornaram sombras. O portador da luz se transformou em príncipe das trevas. O acusador da humanidade havia surgido. Aqui na terra, Satanás iniciou sua missão de engano e destruição. Sua primeira obra foi no Éden, o jardim perfeito que Deus preparou para Adão e Eva. Disfarçado como serpente astuta, ele se aproximou da mulher. Suas palavras eram suaves, sedutoras, mas carregavam veneno. É verdade que Deus disse que não comereis de toda a árvore do jardim? Assim começou o diálogo, que mudaria a história da humanidade. Eva olhou para o fruto proibido e o viu agradável aos olhos. A serpente sussurrou: certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. O mesmo orgulho que derrubou Lúcifer, agora era semeado no coração humano. O desejo de ser como Deus levou Eva e depois Adão a desobedecerem. O paraíso se transformou em dor e a morte entrou no mundo. Desde então, Satanás se tornou ladrão, assassino e destruidor.
Jesus, em João capítulo 10, nos alerta. Sua missão é roubar, matar e destruir. E essa tem sido sua obra, desde o princípio. Mas Deus não abandonou sua criação. Desde a queda, foi prometido um Redentor. Em Gênesis capítulo 3, a profecia anunciava a semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Séculos depois, Jesus nasceu, viveu sem pecado e se entregou na cruz. Aquele momento que parecia derrota era, na verdade, a maior vitória. Na cruz, Cristo venceu o pecado, venceu a morte e venceu o próprio Satanás. Enquanto Lúcifer caiu por querer se exaltar, Jesus se humilhou até a morte, e morte de cruz. E por isso, Deus o exaltou soberanamente. No túmulo vazio, a vitória se consumou. O inimigo foi derrotado, e a esperança da vida eterna foi aberta para toda a humanidade. Mas a história ainda não terminou. O diabo continua ativo, tentando, acusando, enganando. Ele sabe que o tempo é curto e luta para arrastar o maior número possível de pessoas para longe de Deus. Porém, o fim já está escrito. O Apocalipse capítulo 20 nos revela que Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre e será atormentado para todo o sempre. Sua derrota é definitiva, irreversível, eterna. Essa história, mais do que falar sobre a queda de um anjo, fala sobre o destino da humanidade. O mesmo orgulho que levou Lúcifer à ruína pode destruir qualquer um de nós, se não vigiarmos o coração. Mas a vitória já foi conquistada em Cristo. Para quem segue a verdadeira luz, a promessa de vida eterna, a promessa da Nova Jerusalém, a cidade santa que descerá dos céus, adornada como noiva para o seu esposo. De anjo de luz a príncipe das trevas, a queda de Lúcifer é um alerta contra o orgulho, contra a vaidade, contra a rebelião contra Deus. Mas também é um lembrete de que nenhuma escuridão pode apagar a luz de Cristo. A batalha já foi vencida e a vitória já é nossa. Se essa história abriu os seus olhos, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade. Deixe seu comentário, dizendo o que mais te impactou. E não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.